Olá, meus caros, eu sou Rodrigo Mendes e sejam bem-vindos ao nosso canal Reflexão Cristã. Canal esse que tem por objetivo expor temas a respeito da Bíblia Sagrada, né, que é a nossa regra de fé e conduta. Hoje o nosso vídeo terá um teor mais voltado para a apologética, onde estarei defendendo a nossa fé. E para fazer isso eu vou precisar abordar alguns temas que são até de certa forma nocivos para a nossa fé. Hoje estaremos abordando um pouco sobre o calvinismo. Na verdade, eu estou fazendo aqui um composto de 5 vídeos, tá? Esse aqui é o primeiro dessa série, a respeito da tulipa. O que seria essa tulipa? Na verdade, existe um acrônimo de 5 pontos, 5 doutrinas, né, das quais os calvinistas acreditam, e utilizando essas expressões, essas 5 expressões colocadas uma abaixo da outra, a gente faz esse acrônimo que em inglês daria o tulip, né? A palavra tulip, como você vê aqui do lado aqui, né? Então, esse tulip significa, em inglês significaria tulipa, né? Então formaria essa palavra tulipa, que nós sabemos que é uma planta, né? Que é um tipo de rosa, né? Um tipo de flor, né? E daí vem o título do nosso vídeo de hoje, né? Despetalando a tulipa. O que seria despetalando a tulipa? Despetalar significa tirar as pétalas, né? Então, desfazer essa rosa. Então, nós iremos agora tentar desfazer essas ideias calvinistas, né? Esses 5 pontos principais dos quais muitos calvinistas se baseiam, né? É claro que não vai dar para abordar todos nesse vídeo, então por isso que eu estou fazendo aqui um compilado de 5 vídeos, né? Esse primeiro vídeo a gente vai abordar apenas o primeiro tema, embora que vai sair um pouquinho longo o vídeo, justamente porque eu tenho que dar uma explicação maior a respeito do assunto, tá? Então nós temos aqui esse acrônimo, né, formado por essas 5 expressões. Em inglês nós temos aqui Total Depravity, 2. Unconditional Election, 3. Limited Atonement, 4. Irresistible Grace, e 5, Perseverance of the Saints. Perdão aí para o meu inglês, dá um desconto. O inglês está um pouco enferrujado, tá? Mas o que significa esses 5 pontos, né? Vamos ver aqui. Primeiro ponto significa depravação total. A tradução em português seria isso. Segundo ponto, eleição incondicional. Terceiro ponto, expiação limitada. Quarto ponto, graça irresistível. E quinto ponto, perseverança dos santos, né? Então, cada vídeo irá abordar um desses temas, né? No vídeo de hoje, a gente vai abordar o primeiro, né? Que é a depravação total. Então, vamos lá. O que seria depravação total para o calvinista? Seria o seguinte: a insuficiência do homem em escolher a Deus, não podendo salvar a si mesmo da morte e do inferno. Em outras palavras, o ser humano não pode fazer exatamente nada para se salvar. Somente Deus pode tomar a decisão e conceder a essa salvação. Então, por esse ponto aqui, todos os homens, a depravação total significa que todos os homens estão caídos, até aí tudo bem, mas essa queda chega a levar o ser humano a não ter capacidade de fazer nada, nem mesmo a decisão por Jesus Cristo. Lembra aquela frase comum que falamos, né, no meu cristão, né? Aceitar a Cristo como Salvador? Não, isso para ele não existe. Não existe o ser humano aceitar. Não existe o ser humano decidir. Tudo é pronto, medido e decretado por Deus. Então, nesse ponto aqui, temos aqui 2 versículos, eu selecionei aqui, que eles utilizam muitas vezes, né, para defender esse ponto. Temos aqui em Romanos capítulo 11, versículo 6, que fala que a salvação não é pelas obras. E em Romanos capítulo 11, versículo 7, que fala que Deus os endureceu. Então, fala que eles utilizam esse versículo para dizer que Deus endureceu o coração das pessoas, de algumas pessoas, e por isso eles não podem crer, nem que eles queiram, eles não podem crer, eles não serão salvos, né? Vamos ver se realmente é essa ideia que esses versículos passam. Temos aqui Romanos capítulo 11, versículo 6, se é por graça, já não é pelas obras. Então estamos vendo aqui que o versículo diz que não é a obra que salva, mas é a graça. Mas espera um momento, de que obras ele está falando aqui? Vamos ao contexto. Romanos capítulo 11 fala o seguinte, primeiro versículo: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Já vemos nesse primeiro versículo aqui, que Paulo está fazendo uma exposição aqui da diferença entre o povo judeu, o povo israelita,
e o povo e os gentios, né? Por isso que ele fala assim, Deus rejeitou o seu povo, Deus rejeitou a Israel, e ele diz, não, de forma alguma. Deus não me inclusive Deus não me rejeitou porque eu sou da tribo de Benjamim, e eu não fui rejeitado por Deus. Então ele continua, versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei em busca, e buscam a minha alma. Então aqui ele está exemplificando, né, como foi a relação de Deus com o povo, em determinado momento aqui, com o povo israelita, né? Em determinado momento aqui, Deus fala através do profeta Elias que eles estavam pecando, eles estavam errando, né? Estavam derrubando, derribam teus altares e só eu fiquei. Então eles estão matando o profeta, derribando altares, fazendo aquilo que não é do agrado de Deus. Versículo 4 ele diz, mas que ele diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então, observa aqui o que ele fala sobre esse remanescente. Alguns vão dizer aqui, os calvinistas vão dizer, tá vendo? Deus separou os 7.000, mas na verdade aqui, esses 7.000 aqui foram reservados porque não se dobraram a Baal. Então, foi essa atitude deles que os fez diante de Deus ser remanescente, serem escolhidos, né, como o remanescente que é fiel a Deus. Versículo 6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então observe aqui, quando ele fala aqui, se é pela graça, não é pelas obras, muitos calvinistas interpretam isso aqui como querendo falar da seguinte forma, olha, você não pode fazer nada, você não pode decidir, você não pode praticar boas obras, nada que você fizer vai adiantar nada para Deus, porque já está tudo determinado, tudo escrito, tudo decretado. Então por isso que essa parte aqui está falando, ó, já não é pelas obras. Olha só, não é bem assim. Na verdade, que ele está fazendo uma reflexão sobre o povo israelita e os gentios. Então, por isso que ele diz aqui, que aqueles que são remanescentes, aqueles que são escolhidos, não é pelas obras da lei. Então, a gente está falando aqui da lei, não é qualquer obra, não é qualquer coisa que você faça de bom. Não, aqui é as obras da lei. Guardar sábado, oferecer sacrifício no templo, circuncisão. São essas obras que não favorecem a salvação, não favorecem a escolha de Deus. Não essas obras, mas ser o que eles são determinados como remanescentes, é serem fiéis a Deus. Então, versículo 6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, se fosse necessário apenas as obras da lei, ao guardar a lei para as pessoas serem salvas, então não precisava de graça, não precisava de Cristo vir morrer na cruz por nós. Continuando, se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra não é obra. Então, em suma, existia no meio do povo de Israel uns que praticavam as obras da lei, mas serviram a Baal. E outros que também praticavam a obra da lei, mas foram fiéis a Deus. Então aqui, o que foi a diferença? Foi as obras da lei? Você vê que tanto um lado quanto o outro praticavam as obras da lei. A diferença aqui, quem é um remanescente então? A diferença está em quem serviu a Baal e quem foi fiel a Deus. Então, os que foram remanescentes foram os que foram fiéis a Deus. Então, as obras da lei não salvou ninguém. Nesse caso aqui, ambos praticavam as obras da lei, mas Deus escolheu aqueles que foram fiéis a Deus. A diferença não está na guarda da lei e da lei que os dois grupos praticavam, mas sim na obediência, né? Então vemos aqui que ele está falando sobre as obras, mas as obras da lei. Essas obras não salvam. Não é qualquer obra, ele está falando sobre a obra da lei. Continuando, versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras, já não é pela lei, já não é mais pela guarda de sábados, sacrifícios, circuncisão e assim por diante. De outra maneira, a graça já não é graça. Novamente, ele repete, se só a lei já salvasse, não precisava da graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, essa obra de que fala aqui é a lei, não é qualquer obra. Em suma, a diferença está em fazer a vontade de Deus. Na antiga aliança, não servir a outros deuses seria fazer a vontade de Deus. E na nova aliança, receber o Filho de Deus como Salvador. Isso é que faz alguém ser parte do remanescente. Alguém ser parte dos escolhidos. Então, olha só.
As práticas de obras, como sacrifício, circuncisão, sábado, dízimo, incenso, entre outros, são irrelevantes para a salvação. Certo? Romanos capítulo 11, versículo 7 fala o seguinte: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Aí eles vão falar o seguinte, olha, tá vendo aqui, ó. Israel buscava a salvação e não conseguiu a salvação. E por isso, está provado aqui que não adianta você correr atrás, não adianta você fazer por onde, não adianta. Deus já decretou quem vai ser salvo e Deus já decretou quem vai ser condenado. Não é isso que está falando aqui. Está falando aqui o seguinte: o que Israel buscava não alcançou. O que Israel buscava na verdade? Israel utilizava dos sacrifícios e utilizava da prática da lei não para se converter a Deus, não para agradar a Deus, uma parte de Israel, né? Mas com o objetivo de quê? De se justificar. Eles queriam continuar nas práticas erradas, seguir os povos pagãos, fazer o pecado, praticar o pecado, mas no final ele estaria lá oferecendo sacrifício. Ó, pronto, minha parte eu paguei, agora posso continuar pecando. É isso que desagrada a Deus. É isso que Israel buscava. E isso Israel não alcançou. Não é questão de que Israel buscava salvação e não conseguiu porque Deus já decretou. Não. Israel buscava, uma parte de Israel buscava se justificar com as obras da lei e depois sair limpo, continuar pecando, fazendo tudo errado, servindo a outros deuses, né? Por quê? Porque ele já foi lá oferecer o sacrifício. Porque ele já está circuncidado, né? E isso ele não alcançou, porque isso não era o propósito de Deus. Mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Então quem são os eleitos aqui? São os que Deus já decretou? Não, são os que, embora guardassem a lei, mas eles permaneciam, não usavam a lei como um propósito de continuar no pecado. Não, eles queriam fazer a vontade de Deus. Eles optaram por não se dobrar a Baal. Foi isso que fez eles serem escolhidos, certo? Olha só o versículo 7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e outros foram endurecidos. Aí vem um calvinista dizer, tá vendo como foram endurecidos? Vamos continuar a leitura. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha, e em tropeço por sua retribuição. O calvinista vai olhar isso aqui e vai dizer assim, tá vendo? Deus deu a eles um profundo sono. Tá vendo só? Deus endureceu o coração deles. Deus fez com que eles tivessem o coração endurecido, porque Deus não escolheu ele e eles vão para o inferno. Opa, calma aí. Deus endureceu o coração deles? Sim. Mas com que propósito? Com o propósito de dizer que rejeitou a eles totalmente, que eles estão no inferno? Vamos continuar lendo. Versículo 8. Escureçam-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas, né? Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Então está aqui o propósito pelo qual Deus escureceu o coração deles, endureceu o coração deles, né? Escureceu-se-lhes a vista, os olhos, né? Foi porque Deus fez isso, escureceu a vista deles, para eles não verem, estarem no caminho do pecado e serem condenados. A gente vê aqui o que está selecionado, que eu selecionei de vermelho aqui, de modo algum. Porventura tropeçaram para que caíssem, para que fossem desprezados por Deus? De modo nenhum. Deus permitiu que eles tivessem o coração endurecido para que a salvação chegasse até os gentios. Esse é o propósito. Então vamos entender aqui. O calvinista vai dizer que Deus endureceu já o coração deles desde o início, já decretou isso. Enquanto que nós vemos que não. Deus endureceu o coração daqueles que tiveram a atitude errada de servir a outros deuses. Então foi depois da atitude errada que Deus decretou isso para eles, que Deus endureceu o coração deles, né? Outra coisa que o calvinista vai dizer é o seguinte, olha, tá vendo só? Deus escureceu os olhos deles, o coração, porque eles já estão condenados. Não. Porventura tropeçaram para que caísse? Não, de modo nenhum. O propósito de Deus de endurecer o coração deles foi para que a salvação fosse apresentada também para os gentios. Então, essa ideia aí de que Deus decretou já a morte de um, Deus decretou já a salvação de outros, não se encontra nesse versículo aqui. Na verdade, eles leem isso aqui deturpando de uma forma que venha causar essa confusão,
mas se a gente ler com cuidado, a gente vai ver que não é bem isso que está falando. Versículo 12. E a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Se fosse escrita aqui uma Bíblia calvinista, seria assim: e a sua queda é porque Deus quis que eles tivessem rejeitado mesmo. E os outros Deus já tinha escolhido, mas não. A sua queda é para a riqueza do mundo. Eles caíram para quê? Por rejeição? Não. Caíram para que a salvação chegasse até os gentios também. Eu creio que está bem claro aqui, né? Às vezes nós lemos de uma forma rápida e entendemos de outra forma, mas eu creio que está bem claro aqui quando que Deus fez isso e qual o propósito de Deus para com isso. Então vamos lá, Romanos 11, versículo 7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Então aqueles que tinham o propósito de apenas se defender pela lei e continuar no pecado, não foram aceitos por Deus. Mas aqueles que não se dobraram a Baal, aqueles que permaneceram fiéis, esses alcançaram a fidelidade. Então, a vontade de Deus para que os gentios chegassem também à salvação, Deus permitiu que o coração de alguns se endurecesse, não porque Deus os condenou, não porque Deus quisesse que eles caíssem totalmente, mas para que outros recebessem a palavra. Eu sei que está ficando meio repetitivo, mas é porque muitas vezes a gente fala isso e as pessoas parece que não entendem, mas é muito claro. Para mim, isso aqui está muito claro. Tá? Até porque os gentios, os israelitas que caíram naquele momento, se voltassem ao arrependimento, aquelas pessoas que quando Cristo veio ao mundo, veio nessa terra, e eles estavam no pecado, se eles se arrependessem e aceitassem a Cristo como Salvador, eles mesmo assim, mesmo depois de ter o coração endurecido, mesmo assim eles teriam a condição de salvação. A prova disso são os primeiros versículos aqui de Romanos 11, onde Paulo diz assim, que eu também sou israelita e eu também fui aceito. Eu não fui rejeitado totalmente. O povo de Israel não foi rejeitado totalmente. A queda deles foi para que fosse pregado aos outros povos, mas se eles se converterem, se eles receberem o Messias, eles podem também receber a salvação. Então não tem aqui decreto, não tem aqui nada coercitivo. Na verdade, o que é aqui é uma providência de Deus para que outras pessoas conhecessem o Evangelho, e aquele que vier a crer, judeu, gentil, seja lá o que for, se crer na pessoa do Filho de Deus, esse poderá obter a salvação. Então, se a lógica da depravação total está errada, isso significa que realmente as obras que o ser humano pratica salvam a ele? Também não. Também não. Isso está definitivamente errado. Nenhuma obra compra a salvação. A única obra que realmente comprou a salvação da humanidade foi aquela obra consumada no Calvário, aquela obra que Cristo foi ser sacrificado em nosso lugar. Só aquele sacrifício, somente aquela obra pode salvar. Aí vem esse problema. Mas o problema é que a maioria dos calvinistas só conseguem refletir sobre esse assunto dentro da seguinte dicotomia. Eles só conseguem pensar em duas coisas. Para isso só existem duas possibilidades, não há nada além dessa possibilidade. É por isso que quando você está falando uma coisa, eles entendem, eles já querem entender o que eles já pensam a respeito de você. Por exemplo, existe esse pensamento de que ou Deus faz tudo e garante que o mérito seja apenas dele, assim o homem nem conquista e nem perde a salvação, ou seja, Deus já decretou quem vai ser salvo, então o ser humano não conquistou a salvação, Deus já decretou quem vai ser salvo, então o ser humano também não pode perder a salvação, ele está obrigado a ser salvo, praticamente isso, né? Ou então eles pensam do outro lado, ou então o homem, por fazer alguma obra, estaria comprando a salvação e, portanto, tomando mérito que seria de Deus. Então, eles só conseguem pensar dessa forma. Se você não crê da forma que eles pensam, de que Deus decretou, então obrigatoriamente você crê que você está comprando a sua salvação. É meio que a estratégia do espantalho. Eles criam um espantalho que não é você para bater nesse espantalho. Então vão dizer que você está dizendo que está comprando a salvação com as suas obras. Na verdade, esse pensamento de comprar a salvação com obras está errado, tá? Mas também o pensamento de que Deus faz tudo, decreta tudo, também está errado. Aí você pensa, então, como que pode? Na cabeça do calvinista isso não existe. Na cabeça do calvinista só existe preto e branco. Ou você é preto ou é branco, não existe outra coisa. Não existe o azul, o amarelo, não. É só o preto e o branco. Ou é uma coisa ou outra, né? Mas se não é uma coisa nem a outra, então vamos entender o que é.
Para isso, eu vou utilizar essa figura aqui, essa imagem, para tentar deixar bem claro na sua memória, assim como o Senhor Jesus Cristo, nosso querido mestre, utilizava de parábolas, né, para através dessas histórias exemplificar e ensinar o que era a verdade. Eu vou utilizar também, vou usar o método do meu amado mestre, né, para tentar também esclarecer esse ponto. Eu vou utilizar essas imagens aqui, vamos lá. Observe aqui que tem uma pessoa que está se afogando, tem outra pessoa que tem um barco, e essa pessoa chega até próximo da outra para tentar salvá-lo, né? Então a bondade dessa pessoa consegue resgatar aquele que está se afogando. Agora a pessoa já está aqui dentro do barco, está sendo salvo por aquele que o quis assim resgatar, correto? Então vamos lá. Antes disso, só um pensamentozinho aqui, vamos voltar para essa imagem. Eu pergunto a você, será que essa pessoa que salvou o outro, ele obrigou, decretou ele a entrar no barco? Será que foi isso, esse pensamento? Vamos olhar por outro pensamento agora. Será que essa pessoa que entrou no barco, ele só por ter decidido, ele decidiu ser salvo, então ele ganhou todo o mérito. Poxa, todo o mérito é dele, porque ele decidiu. Então, desconsidere o barco dessa primeira pessoa, esse de cabelo marrom, desconsidera a bondade dessa pessoa de cabelo marrom, desconsidera tudo. Só ele ter aceitado, só esse camarada ter aceitado, esse cabelo preto ter aceitado, pronto. Ele já tem todo o mérito. Será que é realmente isso que você vai pensar? Na verdade, não é nem uma coisa nem outra. Nem há obrigação. Nem um obrigou, o primeiro não obrigou o segundo a entrar no barco, e nem o segundo, por ter tomado a decisão, já carrega todo o mérito só para si. Vamos lá. Observe que essa pessoa aqui que está se afogando seria o pecador incapaz de salvar a si mesmo. Esse outro está representando Deus e a sua misericórdia que se chega ao ser humano para dar chance a ele. E o barco representa o quê? A graça do Filho de Deus, o agir do Espírito Santo. A ferramenta que essa pessoa aí de cabelo marrom, essa pessoa utilizou para salvar o outro, é a ferramenta que Deus utilizou para salvar a humanidade, que foi o sacrifício do Filho de Deus. Então, temos aqui esse barco representando a graça do Filho de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz e também o poder do Espírito Santo para nos livrar do pecado. Então aqui a pessoa que está dentro do barco, ele passou a ser agora um resgatado e convertido ao Evangelho. Mas vamos ter algumas reflexões a respeito disso agora. Olha só, ele decidiu por aceitar o resgate, mas não tem mérito nisso, pois sem o socorrista sua decisão não valeria nada. Então, apenas a pessoa decidir já faz dele o merecedor de tudo. Apenas a pessoa decidir já faz ele carregar todo o mérito, tirar o mérito de Deus e carregar para si. Imagina essa pessoa sozinha no meio do mar, sem barco para o salvar, sem uma pessoa para o salvar, eles apenas de declarar, eu decido me salvar, eu decido me salvar. Isso salvaria ele? Então, entendemos que nós decidimos sim, nós precisamos decidir sim, nós precisamos aceitar sim, mas essa decisão não nos dá mérito nenhum, porque a força, porque o barco, porque a graça não é nosso. A força vem de Deus, o poder vem de Deus, a salvação vem pelo sacrifício de Cristo. Então, podemos decidir sim, e mesmo assim não temos o mérito é todo do sacrifício de Cristo naquela cruz. A primeira coisa, é possível pensar sim que ele decidiu. Depois eu tenho aqui, ele pode perder o resgate, pois não está obrigado a ir até o final e pode deixar o barco, que seria o que? Apostatar. Então os calvinistas vão dizer que nem você pode decidir para entrar no barco, você já foi decretado para estar no barco, como também você não pode deixar o barco, você já está decretado para chegar até o final. E não é bem isso. A pessoa que está dentro do barco, ele pode sim decidir sair do barco. Ele pode pensar, poxa, esse barco aqui não era o que eu estava pensando, não era o que eu queria. Ou então eu não gostei disso aqui, ou então eu me senti magoado, sei que lá, então eu vou sair. Ou então ele pode pensar também assim, não, eu vou pegar a salvação, vou procurar o meu resgate por outra maneira, vou pular de volta no mar. O mar está tão bonito, esse mar de pecado está tão legal, eu vou voltar para ele. Então a pessoa que fizesse isso aí estaria apostatando, rejeitando a salvação. Então há sim a possibilidade dele rejeitar. Tanto ele pode decidir por entrar no barco e nem por isso ele terá mérito, como ele pode também rejeitar o resgate, né? Porque ele tem liberdade para isso. E só mais um detalhe, por ele decidir rejeitar o resgate, nem por isso Deus deixa de
de ser quem ele é. Muitos dizem assim, olha, se alguém conseguir pular fora do barco, então é porque a graça não tem poder suficiente. Então o poder da graça não é tão forte assim para segurar a pessoa. Mas peraí. E quem foi que disse que Deus quer segurar alguém? E quem foi que disse que Deus quer obrigar alguém? A graça tem todo o poder de lhe carregar, como esse barco aqui tem condição. Mas a graça não vai lhe amarrar e lhe levar para o céu à força. Tá? Vamos ver esse outro pensamento aqui. Ó. Ele tem certeza do resgate? Não por um decreto, mas enquanto estiver no barco. Certa vez uma pessoa me perguntou, você tem certeza da sua salvação? Eu posso responder de duas formas, sim e não. Como assim? Como que pode? Ou é sim ou é não. Vou explicar. Em se tratando do meu presente momento, que eu estou na graça de Cristo, que eu fui resgatado, que eu estou nesse barco, por todo o mérito da pessoa do Filho de Deus, eu estou salvo sim. Tenho certeza da minha salvação pelo poder de Cristo que há em mim, pelo poder que Ele me doou. Entenda, não estou falando aqui que eu sou super poderoso, né? Alguém vai tentar, talvez, deturpar essa minha fala. Estou falando que o poder da graça que me carrega, assim como esse barco está carregando essa pessoa. Então, por esse poder dessa graça que está me carregando, que está me dando força para vencer o pecado, eu posso dizer sim, eu tenho certeza da minha salvação. Agora, em se pensando que eu tenho liberdade para depois até deixar essa graça, até apostatar, eu tenho essa liberdade, aí eu posso dizer, não, futuramente eu não tenho certeza. Por quê? Por isso que a palavra de Deus nos ensina, devemos orar e vigiar sem cessar. Porque se o ser humano voltar a olhar para o mar de pecado e começar a se encantar com o pecado, se encantar com o erro, pode ser que ele se engane e queira voltar à mesma imundícia da qual ele veio, né? Então, assim, eu posso ter certeza da minha salvação agora, enquanto eu estou no barco, enquanto eu estou sendo carregado pela força, pelo agir do Espírito Santo e pela graça do Filho de Deus. Mas eu não posso garantir que eu ficarei nesse barco até o final, porque eu sou eu sou uma pessoa limitada, da qual, se eu não me aproximar de Deus, da qual, se eu não entregar minha vida totalmente a Cristo, se eu não permanecer firme nele, se eu não permanecer buscando o poder da palavra de Deus para me levar, aí eu posso apostatar da fé. Essa questão de apostatar da fé, de cair da graça, tem um outro ponto, né, desses 5 pontos que será abordado também. Eu deixarei isso mais explícito, mas por enquanto eu vou, para não me delongar muito nesse vídeo, vou ficar com essa explicação, certo? Então aqui, ó, podemos entender que sim, ele pode decidir, mesmo assim o mérito é de Deus. 2, ele pode perder o resgate, mesmo assim a graça de Deus não se torna mais fraca, porque não pegou ele à força, porque isso não é o propósito da graça, não é pegar ninguém à força. Ela tem todo o poder para nos levar até o final, mas não nos obriga a isso. 3, ele tem certeza do resgate enquanto está na rota. Então ele está dentro da rota, está dentro do barco, ele pode ter certeza. Mas que ele vai chegar até o final, só terá certeza se ele permanecer nessa rota até o final. Certo? Aí vem o questionamento, mas e as obras? Onde elas entram nessa história? Como entraria as obras nessa história? Se as obras não pagam a salvação, então quer dizer que eu não preciso praticar obra nenhuma? Quer dizer que não precisa haver boas obras na minha vida porque as obras não compram a salvação? Não é bem assim também. Vamos lá. É mais ou menos assim. As boas obras são a permanência no caminho, que depende da decisão do resgatado e da força da embarcação de o levá-lo. Então a decisão é nossa de permanecer no caminho, mas a força é da embarcação que nos leva. Então a decisão de continuar na graça é nossa, mas a força de continuar nela, de rejeitar o pecado, vem tão somente de Deus. Eu sei que para a cabeça de um calvinista isso parece não ter sentido, mas eu vou tentar explicar de uma outra forma. Imagine um carro. Você está andando na rua e você vê um carro vermelho, por exemplo, e esse carro vem andando e ele para na faixa de pedestre, ele para no sinal de trânsito, tudo que é correto ele pratica. Eu posso dizer que foi o fabricante, olha, essa fábrica de carro faz carro muito bom, essa cor desse carro faz um carro muito bom. Ou você vai pensar que é quem está dirigindo ele que está direcionando ele a fazer as coisas corretas? Com certeza você vai entender que é quem está dirigindo, não é isso? Então, da mesma forma, se a pessoa pratica a boa obra, ele pode ter tido a decisão de praticar a boa obra,
Mas quem o leva, quem o carrega, as boas obras que ele pratica, não é mérito dele, é a força do Espírito Santo agindo nele. Então, ver um carro andando da forma correta não é evidência de que a marca desse carro é boa. É evidência de que esse carro está sendo dominado por alguém que é correto. Um ser humano que pratica boas obras, ele deve ter boas obras? Deve ter. Para mostrar que ele é perfeito, que ele é bom? Não. Para mostrar que quem está agindo dentro dele, quem está controlando as atitudes dele, é o Espírito Santo de Deus. Em contrapartida também, se você visse um carro, vamos pegar um carro amarelo, e esse carro sai passando por cima de calçada, desrespeitando sinal de trânsito, atropelando as pessoas, fazendo tudo de errado. Aí você vai dizer, poxa, a marca desse carro é ruim. Olha, a cor desse carro é ruim. É isso que você vai falar? Claro que não. Você vai dizer, olha, esse carro está sendo dirigido por uma pessoa que não tem caráter. Está sendo dirigido por uma pessoa que está fazendo tudo errado. Da mesma forma, é o ser humano. Aquele ser humano que não pratica boas obras, demonstra que ele está se deixando ser dirigido pelo mal e não pelo bem. Então, devemos ter boas obras, sim. Para quê? Para evidenciar que nós estamos deixando o Espírito Santo trabalhar em nós. Cada obra que nós fazemos é a direção do motorista que está dentro de nós, dirigindo a nossa vida e mostrando que sim, nós estamos sendo dirigidos por esse barco de salvação, essa graça vinda do Filho de Deus. Então, aqui também não há mérito do resgatado de forma alguma, pois só sua decisão não o levaria até o destino. E é o barco, a obra de Cristo, a força e a graça do Espírito Santo que o leva até o final. Então, a pessoa apenas decide praticar as boas obras, né? Mas quem dá o poder, quem dá a força, a pessoa apenas decide deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, mas quem trabalha, quem dá força, quem vence o pecado é o Espírito Santo de Deus, naquele que assim deixa o seu coração para ser morada e o seu corpo para ser templo do Espírito Santo de Deus. Então entendemos o quê? Primeiro, ele decidiu sim e nem por isso o mérito é dele. 2, ele pode perder a salvação e nem por isso a graça de Deus deixa de ter força, porque ela não obriga ninguém a nada. 3, ele tem certeza do resgate enquanto está na rota. Então, enquanto ele está na rota, ele tem certeza do resgate, mas ele tem que ter consciência que se ele vacilar, ele pode também apostatar. E 4, ele deve ter boas obras, para quê? Para mostrar que ele é bom? Não, para mostrar que quem o dirige, quem o está carregando, quem está levando na rota é o Espírito Santo de Deus. E assim, pela grande misericórdia de Deus, nos leva até o final. Aqui eu coloquei aqui em vermelho aqui algumas passagens bíblicas, né, que você pode conferir cada um desses 4 pontos aí, se realmente são ideias bíblicas ou não. Está bem claro aí, você pode procurar na sua Bíblia e conferir cada uma dessas passagens aí, certo? Entenda, as boas obras não são a moeda de troca que compra a salvação. Boas obras são apenas a evidência de que o Espírito Santo trabalha na vida dessa pessoa que assim as pratica. Certo? Eu creio que tenha ficado bem esclarecido, e essa ideia de depravação total, de que o ser humano pecou, de certa forma é correta no sentido de que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, porque o pecado entrou no mundo através do pecado original de Adão. Mas ela não está correta em dizer que todos permanecem nessa depravação e só Deus quem faz tudo. Claro que Deus faz toda a parte principal, toda a força, a decisão de chegar até nós é de Deus, né? Mas Deus deixa para nós pelo seu poder, não porque ele seja menos Deus do que isso, mas pela sua decisão, ele deixa para nós a decisão. Pelo seu querer, ele deixa para nós o decidir, e o demais ele fará por cada um de nós, né? Então essa ideia de depravação total tanto está errada como tem um sério problema. Olha só. Se toda ação humana é estritamente manipulada por Deus, decretada por Deus, logo não há voluntariedade. Se não há voluntariedade, então o amor e a adoração a Deus não passam de farsa. Entenda, não existe amor se não for voluntário. Se você foi decretado para ser servo de Deus, você não amou a Deus. Se você está decretado para praticar adoração, essa adoração é falsa. É como alguns líderes, alguns
alguns ditadores de alguns países por aí, como a Coreia do Norte, por exemplo. Lá a pessoa tem um certo dia do ano lá que a pessoa tem que ir lá fazer uma reverência ao grande mestre deles, um ser humano, comedor de feijão com arroz igual a mim e a você, né? E as pessoas têm que reverenciar essa pessoa que tenta ocupar o lugar de Deus, né? E essas pessoas têm que chorar. Só que tem um detalhe, quem não for lá e quem não for fazer a reverência e chorar por essa pessoa, ele pode ser preso e pode ser levado para um campo de concentração. Eu pergunto a vocês, isso é uma adoração real? Isso é uma adoração realmente de coração? Se a pessoa vai com medo de ser de alguma forma receber alguma repreenda, né? É isso que o inimigo da nossa alma e o ser humano faz. Ele tenta copiar Deus, mas ele nunca será igual a Deus. Deus, quando ele é adorado de coração. O inimigo não, ele tem que comprar a adoração com coisas dessa terra, ou ele tem que ameaçar que as pessoas o adorem, senão eles terão alguma repreenda. Né? É assim que o ser humano faz, enquanto que Deus não. Deus dá a liberdade. Então, amor verdadeiro é aquele amor que você tem a possibilidade de não amar e mesmo assim ama. Adoração verdadeira é aquela adoração que você tem a possibilidade de não adorar, mas mesmo assim você adora. Certa vez aqui eu tinha um casal de calvinistas aqui na minha casa, e eles vieram tentar me converter ao calvinismo. Eu não sei nem por quê, porque se já está decretado que vai ser salvo, já vai estar decretado que vai não ser salvo, então para que evangelizar se já está tudo decretado? Eu não entendo essas coisas, não consigo entender. Aí eu perguntei à esposa dele, né? Eu perguntei à esposa dessa pessoa, eu disse assim, me diga uma coisa, o amor, ele é voluntário ou o amor é um decreto? E aí como ela se viu contra a parede, que se eu se falasse que era voluntário, eu iria entrar nesse assunto, né, de amar a Deus, ela falou, não, é um decreto, é uma obrigação. Aí eu olhei para o seu esposo e falei assim, poxa, que vida triste, viu? Que vida triste é ter um cônjuge que vira para você e falar assim, olha, eu te amo por obrigação. Então, assim, o amor verdadeiro é um amor voluntário. Não existe amor verdadeiro se não for voluntário. Não existe adoração verdadeira se não for voluntária. Se Deus decretou tudo, se Deus já escreveu todo o nosso agir, então não existe amor a Deus. Existe apenas uma obrigação. Somos apenas marionetes nas mãos de Deus. Então, essa ideia de depravação total, ela não bate bem com o pensamento do que realmente é amor, do que realmente é adoração. Correto? Agradeço pela sua atenção até aqui. Acompanhe os seguintes vídeos, né? E gostaria também de te pedir para você ajudar a esse canal a crescer também, a divulgar a palavra de Deus. Coloque nos grupos de WhatsApp, se inscreva no canal, compartilha, dá o seu joinha aí também, né? Ativa o sininho também. E vamos tentar difundir essa mensagem, tá bom? Agradeço pela sua atenção, fique com a santa paz de Deus e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!